Você tem timidez em excesso, medo de rejeição, busca constante por elogios e reconhecimento externos? Talvez você tenha uma baixa autoestima. E nesse vídeo eu vou falar qual o relacionamento que a autoestima tem com a dependência química. Olá pessoal, meu nome é César Augusto, sou conselheiro em dependência química e quero pedir desde já que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e aperte o sininho. Primeiramente, eu vou fazer um breve comentário sobre dois fatores que são primordiais no tratamento da dependência química. Um é o fator físico e o outro é o psicológico. Como é sabido, a dependência química é uma doença que não atinge apenas a estrutura física do indivíduo, mas também toda a sua estrutura psicológica. Isso também quer dizer que algumas características psicológicas podem contribuir para o desenvolvimento da dependência química, tornando-se tanto fatores de risco como fatores de proteção. No que diz respeito à recuperação e ao tratamento da dependência química, os fatores de base emocional são os que mais determinam seu sucesso ou seu fracasso. Isso também não quer dizer que devemos desconsiderar toda a ampla gama de fatores físicos que estão envolvidos na doença da dependência química, mas que devemos dar maior ênfase aos fatores psicológicos, sem desconsiderar os físicos. Um dos fatores que tem me chamado grande atenção na estrutura psicológica de um dependente químico é a autoestima. Por quê? Porque ela é um dos fatores que leva as pessoas a fazerem o uso de drogas e a permanecerem no uso. A autoestima é a forma como nós nos enxergamos, nos valorizamos e nos vemos diante das pessoas. É uma avaliação que fazemos de nós mesmos, que vai refletir em uma atitude positiva ou negativa. Ela possui uma ligação direta com tudo que acreditamos e com a opinião que possuímos sobre nós mesmos. Ou seja, ela é a soma da autoconfiança e do autorrespeito. É importante entender que a autoestima não tem nada a ver com arrogância ou superioridade, mas sim com a maneira saudável de se ver, de se colocar no mundo e se relacionar, aceitando nossas próprias necessidades, erros e limitações. Ter uma boa autoestima nos ajuda a acreditar que as coisas vão dar certo, que nos ajuda a ter uma visão positiva da vida, a transformar os eventos negativos em momentos de aprendizagem, a aceitar críticas. Ela também ajuda o nosso bem-estar e, de modo geral, contribui para que o nosso amor próprio e respeito por nós mesmos aumente, afetando diretamente todos os nossos pensamentos, atitudes e nos ajuda a valorizarmos como pessoas em todas as áreas de nossa vida. Já a baixa autoestima está ligada à dificuldade de autoaceitação e à falta de autoconhecimento. O desenvolvimento da autoestima se dá a partir de como o indivíduo se sente enxergado no meio na qual conviveu, ou seja, na família de referência ou no seu meio social. Uma criança que não se sente acolhida no seu meio, que não encontra seu espaço, que sente ou percebe que não consegue desenvolver um vínculo concreto com as pessoas em seu entorno, é muito provável que desenvolverá um baixo conceito sobre si mesmo. E esta autopercepção será levada, quando adulto, para várias áreas de sua vida, como relacionamentos, atividades dentro da sociedade e outras das quais desempenhamos durante a vida. Agora eu vou citar alguns sintomas de baixa autoestima: timidez em excesso, medo de rejeição, busca constante por elogios e reconhecimento externos, falta de confiança em si mesmos, hábitos de comparar com outras pessoas, competitividade em excesso, sensação de incapacidade, perfeccionismo, necessidade de inferiorizar outras pessoas, dificuldade de reconhecer as próprias vitórias e dificuldade de lidar com críticas. Podemos afirmar que uma baixa autoestima é um fator predisponente para desenvolver a dependência química, porque muitas pessoas que possuem uma baixa autoestima começam a fazer o uso de drogas justamente para ser aceito em um grupo, obter a aprovação de outra pessoa, sentir-se aceito, sentir-se importante e sentir-se parte e sociabilizar. Nesse caso, a pessoa não possui a doença da dependência química ainda instalada, mas a baixa autoestima serve de porta de entrada do uso de drogas e, consequentemente, a dependência química. Quando as pessoas começam a associar
o uso de drogas com a frequente sensação de poder e bem-estar que gera uma boa autoestima, que na verdade é ilusória, que são efeitos produzidos pelas drogas, as pessoas tendem a repetir o uso para satisfazer suas necessidades emocionais, as quais elas não conseguiram suprir por meios naturais, através de relacionamentos com outras pessoas e com si próprio. Quando a pessoa chega nesse estágio, começa o desenvolvimento da doença. A pessoa começa a desenvolver uma necessidade de fazer o uso de drogas para ter uma boa autoestima. Com o uso constante é gerado um paradoxo. O que antes era para gerar uma boa autoestima, agora começa a fazer efeito contrário. A pessoa perde o controle de sua vida e começa a ficar submissa às drogas. Com isso, ela começa a ter prejuízo em sua vida, como em seus relacionamentos familiares e sociais, financeiros, começa a ter um baixo desempenho em várias áreas de sua vida, começa a não possuir uma boa aparência física. Com todos esses problemas acarretados, o indivíduo começa a ter sentimentos de inferioridade, de vergonha e de incapacidade. Começa a se comparar com outras pessoas que estão progredindo em seu meio social e entra em um ciclo vicioso, aonde ele usa para se sentir bem e, quando interrompido o uso, começa a ter uma baixa autoestima e começa o ciclo novamente. E assim é instalada a doença da dependência química. Aqui podemos falar de dois tipos de prevenção. A primária, que visa evitar que as pessoas que possuem uma baixa autoestima não desenvolvam dependência química. No caso, a baixa autoestima por si só não contribui para o uso. Mas se a pessoa estiver envolvida em um ambiente ou em um grupo de amigos que fazem uso, o risco é muito grande. O mesmo serve para as pessoas que já estão em recuperação e possam entender que a baixa autoestima é um fator de risco que pode levar à recaída. Valeu, muito obrigado pessoal e até a próxima!